Boa noite, meu nome é Roger e hoje nós vamos aprender a fazer pão caseiro, pão feito em casa, uma tradição da família França, que mora em Tupi Paulista, no estado de São Paulo, e que nós resolvemos compartilhar com todas as famílias do Brasil e do mundo. O que é que nós vamos precisar para poder fazer o nosso pão caseiro? Quais são os ingredientes? Bom, então aqui nós temos a farinha de trigo, 1 kg de farinha de trigo. Nós vamos precisar de margarina com sal. Será utilizada apenas uma boa colher dessas de chá. 4 ovos, aqui nós temos 4 ovos. Óleo, nós vamos usar um copo, mais de meio copo, de óleo. Nós vamos usar fermento em pó granulado, 1,5 pacote será utilizado. Sal, meia colher de sal. Açúcar, 1 xícara de açúcar. E leite, serão 2 copos de leite. Muita atenção na medida do leite para que a massa não fique muito mole. Então esses são os ingredientes que serão utilizados. Os instrumentos que nós vamos utilizar são bastante simples. Aqui nós temos uma assadeira, que vai precisar ser untada antes de colocarmos a massa. Untar significa colocar óleo e um pouco de farinha de trigo para que o pão não grude embaixo. Aqui nós temos um cilindro para darmos homogeneidade à massa do pão. No seu lugar pode ser utilizado um moedor de carne, mas o resultado é melhor com um cilindro. Esse é um cilindro de massa de pastel, que me custou em torno de R$ 65. Nós vamos precisar também de um liquidificador para bater os ingredientes. Nós vamos precisar de uma colher dessas de chá para as medidas, e nós vamos precisar também de um copo para fazer a nossa medida. E também, por último, o forno. No próximo filme, nós vamos ensinar os telespectadores a como preparar a massa de crescer. A massa de crescer é o seguinte: nós vamos, como primeiro passo, pegar 3 colheres de farinha de trigo e misturar com 1,5 pacote de fermento e derramando aos poucos um meio copo de leite. Isso vai criar um mingau bem grosso. E esse mingau grosso, depois de preparado, nós vamos deixá-lo descansar dentro de um recipiente, e a partir do momento em que esse mingau grosso crescer, nós aí então entraremos na próxima fase, que é bater no liquidificador os 4 ovos, mais 1 colher dessa margarina, mais a meia colher de sal, mais 1 xícara de açúcar, mais 1,5 copo de leite, mais o óleo
Misturaremos então, depois de batido no liquidificador, todos esses ingredientes com a nossa massa de crescimento, dando homogeneidade, e a partir desse momento vamos jogando a farinha de trigo até conseguirmos a massa para ser cilindrada. Depois de amassada e cilindrada, essa massa deverá ser colocada na forma. Separaremos um pedacinho dessa massa, colocaremos dentro de um copo com água, e a partir do momento em que essa massa cresce dentro do copo com água, ela sobe na realidade na água, nós estamos prontos então para colocarmos o pão no forno pré-aquecido por uns 10 minutos. Esse forno deve ficar aquecendo por 10 minutos na temperatura máxima de 280 graus, mas no momento em que nós formos colocar o pão para assar, nós diminuiremos a temperatura para 230 graus. E a partir desse momento o forno não poderá mais ser aberto, porque se o forno for aberto, o pão murcha. Ok? Então, até daqui a pouco.